Você já se perguntou o que realmente existe sob as cidades que você conhece? Além das ruas, dos edifícios, das luzes, há algo mais. Muito mais do que podemos imaginar. Um universo oculto, escondido na escuridão, que se estende por quilômetros e quilômetros sob o seu mundo diário. São túneis antigos, galerias esquecidas, passagens que parecem desafiar o tempo, e que talvez guardem segredos que podem virar nossa compreensão de cabeça para baixo. Por que todas essas redes permanecem em silêncio? Como uma sombra invisível na história, elas continuam lá, escondidas à vista de todos. E, mais assustador, o que poderia estar lá embaixo, esperando sua descoberta? Imagine uma cidade onde ninguém pisa. Uma rede de corredores feitos de pedra, metal e mistério, ligados por passagens que ninguém sabe onde começam e terminam. E dentro dessas passagens, dizem, repousam os maiores segredos da humanidade. Segredos que, se descobertos, poderiam alterar tudo o que conhecemos sobre história, ciência, vida, talvez sobre o próprio universo. Comecemos por Nova York, uma cidade que nunca dorme, mas que também nunca revela seus verdadeiros segredos. Sob Manhattan, dizem que há mais do que o olho pode ver e a dor. Alguns relatos falam de uma teia de túneis, galerias abandonadas, câmaras escondidas, e que tudo isso faz parte de uma rede que vai muito além do sistema de metrô oficial. Dizem que esses túneis conectam lugares que nem mesmo os exploradores mais audazes podem alcançar. Algumas portas aparecem e desaparecem diante dos olhos, como se fossem reais espectros do passado, esperando para serem descobertas por alguém valente o suficiente para atravessá-las. E o que há lá embaixo? Sociedades secretas? Bases de entidades que vivem na sombra, esperando seu momento de surgir? Pessoas que afirmam ter visto entradas escondidas, portas que se abrem na parede, escadas que levam a lados esquecidos da cidade. E ninguém pode dizer quem, ou o que, realmente habita esses túneis. E os filmes? Os filmes sempre mostram um mundo subterrâneo repleto de mistério, corredores úmidos de uma cidade antiga, cultos secretos realizando rituais em câmaras ocultas, figuras assustadoras que andam na penumbra, sombras que parecem se mover por conta própria. Mas até onde essa ficção espelha a verdade? E Paris, a cidade do amor, também é uma cidade do mistério. As famosas catacumbas? Elas são apenas a ponta do iceberg. Dizem que há muito mais do que ossos e ossários. Que esses túneis subterrâneos se estendem por dezenas de quilômetros, conectando monumentos, antigas fortalezas, locais de poder. Algumas passagens são tão bem escondidas que apenas alguns poucos tiveram acesso. E esses poucos, dizem, voltaram mudos, com olhares assustados, carregando símbolos e marcas que ninguém consegue decifrar. Acredita-se que esses túneis foram usados por sociedades secretas que há séculos preservam seus rituais, seus conhecimentos proibidos, bem longe da vista da população. Outros acreditam que esses corredores levam a portais para outras dimensões, ou que escondem civilizações que sobreviveram invisivelmente na escuridão, civilizações que já não aparecem nos mapas e que ninguém mais acredita. Quem ousa explorar esses túneis sabe que há algo mais do que simples pedra ou ossos ali. É como se cada pedra, cada símbolo, guardasse uma mensagem de um tempo esquecido, uma mensagem que pode revelar a verdade sobre seres de outros mundos, deuses esquecidos ou seres que vivem na sombra, além do tempo. E Lisboa? Lisboa, a cidade que resiste às marés do tempo também guarda segredos sob suas ruas. Antigos túneis, galerias escondidas, passagens que ligam fortalezas, castelos e igrejas. Muitos desses acessos permanecem ocultos até hoje, protegidos por símbolos e energias que ninguém consegue entender. Dizem que esses túneis podem ter sido construídos por civilizações pré-históricas, ou até por seres que vieram de além do Oceano Atlântico, voltando aos tempos de Atlântida, quando o mundo era diferente, e tudo isso permanece enterrado, intacto, na escuridão. Histórias antigas falam de túneis secretos que ligam os palácios reais aos portais de rituais misteriosos. Algumas passagens contariam que há rotas de fuga para civilizações que desapareceram há milênios, ou verdadeiros locais de encontro com forças invisíveis. Forças que, desde então, parecem cuidar desses espaços, mantendo-os longe do alcance humano, como se fossem guardiões de um segredo que ninguém pode compreender totalmente. Por que tudo isso permanece escondido?
Por que essas redes nunca foram totalmente reveladas? Algumas teorias dizem que esses túneis não são apenas passagens. Que eles representam portais abertos a dimensões desconhecidas. Que há seres que vivem na sombra, protegendo esses caminhos, com objetivos que jamais podemos entender. Outros afirmam que sociedades secretas de antigas civilizações ainda operam na penumbra, usando essas redes para seus propósitos de controle e poder, descobertas que poderiam destruir ou transformar o mundo se caíssem em mãos erradas. E o que dizem as histórias populares? Filmes, séries e documentários reforçam essa ideia de um universo subterrâneo que guarda segredos inimagináveis. Desde a lenda de portas ocultas que levam a mundos paralelos, até templos escondidos sob o chão, onde seres desconhecidos ainda praticam rituais ancestrais. Como se o próprio planeta fosse um organismo vivo, guardando em suas entranhas memórias de civilizações antigas, de entidades que vieram de além das estrelas, ou de forças espirituais que tiveram sua origem há tempos demais para serem compreendidas. Por que tudo isso ainda é um segredo? Porque, talvez, alguém, ou algo, quer que esses espaços permaneçam na penumbra. Que esses túneis, essas câmaras, continuem invisíveis ao olho comum. Talvez esses espaços sejam o último refúgio de seres e forças que não desejam ser descobertos, que sabem que, se o segredo for revelado, tudo poderá mudar. Talvez seja por isso que esses labirintos continuam lá, silenciosos, esperando, protegendo uma verdade que pode ser devastadora ou inimaginável. Uma verdade que, tal como uma chama escondida, ninguém ousa apagar, porque ela poderia queimar tudo, ou iluminar o caminho para uma nova era. E você aí, o que acha? Será que um dia, alguém vai realmente descobrir o que está escondido embaixo dessas cidades? Ou tudo permanecerá na escuridão, como um grande segredo enterrado na memória do planeta? Talvez esses túneis sejam apenas uma lembrança de um passado que nunca quisemos aceitar, uma presença ancestral, uma força oculta, um segredo que, uma hora, poderá ser revelado, mudando tudo para sempre. Porque, no fundo, uma coisa é certa: eles continuam ali, invisíveis, silenciosos, protegendo seus segredos na penumbra. E, enquanto isso, permanecem sendo o maior mistério que a humanidade ainda não conseguiu descobrir.